Fala pessoal, tudo bem, turma? Como vocês estão? Estão bem? Bom, pessoal, quero fazer um vídeo aqui, vamos lá. O vídeo hoje é um vídeo um pouco diferente, né? Eu estou aqui em frente à empresa, né, que é em Santana de Parnaíba, aguardando para mim fazer uma entrega, né? Porém, demora um pouco, já faz um bom tempo que eu estou aqui. Então, eu quero nesse tempo aproveitar e investir o meu tempo. Então, como que eu invisto o meu tempo? Vamos lá. A igreja na qual eu congrego, a Igreja Videira, nós estamos no tempo de jejum, né, de 21 dias, onde a gente tira uma refeição durante o dia, em prol dos nossos alvos, tanto pessoais quanto os alvos da igreja, os alvos das redes, das células, enfim. Nós tiramos esse tempo e está sendo poderoso. O nosso pastor, querido pastor Wilson, daqui de São Paulo, ele sempre escreve um livro e ele tem escrevido esse livro. Ontem foi o primeiro dia. Irmãos, que poderoso foi o capítulo de ontem, ali onde falou do valor de uma alma. E eu quero compartilhar com você. Se eles não chamarem eu aqui, acabar interrompendo a leitura, eu quero ler com você o segundo capítulo, ok? Vamos lá junto comigo? Olha só, o segundo capítulo foi restituindo o referencial das nossas almas. Olha que bênção, olha só. Agora que você conhece o valor da sua alma, vamos conhecer as medidas de proteção criadas por Deus e entregues ao ser humano para mantê-la em segurança. Eu chamo essas medidas de proteção de berço divino. Afinal, assim como o berço de uma criança a protege, esse berço divino também protege a sua e a minha alma da guerra espiritual. Essas medidas precisam ser restituídas à sua alma até que ela cresça, se desenvolva, se aperfeiçoe, enriqueça para estar pronta para o que foi criada, que é o casamento com Jesus Cristo, chamado na palavra de Deus de bodas de cordeiro. Vamos conhecê-las? Forte, né? Olha só. Em Gênesis 1, do 26 ao 30, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as aves, todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê sementes. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Gênesis 2, 7, do 7 ao 8 e do 15 ao 17. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o homem Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Vamos lá agora?
Olha só, quando lemos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, fica claro que a criação escalonada que o nosso Deus, o Eterno, fez quando criou todas as coisas, ele vai criando por etapas que são complementares. A anterior cria o ambiente próximo para a próxima etapa, de tal forma que elas integram de forma progressiva e crescente. O homem foi a última criação da última etapa. Isso evidencia que Deus estava preparando o ambiente para o ser humano ser desenvolvido. E quando Deus criou o ser humano, ele fez algo que não fez para nenhum outro ser criado por ele, até aquele momento. Depois de ter formado o homem, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e a partir daí o homem tornou-se alma vivente. Como está escrito no texto acima, foi aí que nascemos como seres eternos. Fica claro que eu e você carregamos um tipo de vida diferente dos outros animais. Os animais também têm vida, mas não se tornarão alma vivente. Essa é a grande diferença entre nós e eles. Nós carregamos uma parte divina que foi adquirida pelo sopro divino. A palavra de Deus chama essa parte de alma vivente. Imagino que agora fica mais fácil compreender o valor de uma alma. Por um lado, somos criação divina, como todo o restante da criação, mas por outro, somos um pedaço do Deus Todo-Poderoso. E essa alma, como parte do Deus Todo-Poderoso, precisa de um berço divino para se desenvolver. E Deus formou esse berço assim que criou o ser humano. Vamos ver cada uma das suas 7 partes neste ano da restituição. Esse berço precisa ser restituído para que o nosso tesouro, ou seja, nossa alma, seja plenamente protegida da guerra espiritual até o dia de Cristo. A primeira parte do berço está no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a nossa alma, como qualquer criança recém-nascida, precisa de referencial para seguir. E Deus deu esse referencial, Ele mesmo. Você já percebeu que o que o diabo mais insiste é justamente em nos dar outro referencial que não seja Deus? Desde o princípio, ele quer que Deus não seja o nosso referencial, porque assim ele pode levar as nossas almas para onde ele quiser. Quem tem foco não se desvia facilmente de Deus. Quem não tem é presa fácil para qualquer um que queira desviá-lo. A primeira grande fake news da história foi produzida pelo diabo. Ele disse para Eva que Deus não era confiável, colocou dúvidas na cabeça dela sobre o referencial que ela deveria seguir, e o resto é história. Ainda hoje, essa mentira está na cabeça da maioria dos seres humanos. Infelizmente, está também dentro da cabeça de uma boa parte dos filhos de Deus. Depois de falar mal do referencial que nossas almas deveriam seguir, evidentemente ele ofereceu um referencial para substituir. Claro que o referencial do diabo jamais vai edificar as nossas almas. Ao contrário, causa um dano irreversível no aqui e o agora, bem como pela eternidade afora. Fique longe do referencial do inferno. Eu e você já temos um referencial, que é Deus. Quero te dar pelo menos 3 referências oferecidos pelo diabo. Primeira,
ser independente. As pessoas independentes são reverenciadas neste mundo. Eu e você não nascemos para isso. Somos um ser plural e assim devemos viver. Deus não vive de forma independente. Ele é um ser comunitário. Ademais, quando fomos criados, não o fomos só pela mão divina. No momento da nossa criação, Deus disse: façamos. Isso significa que fomos criados pela família divina. O ser humano, desde a nossa Gênesis, é uma obra de equipe. Por isso, diga não à independência, pois esse não é o nosso referencial de vida. Então, o primeiro é a independência. O segundo, você é o quanto você possui. Olha só, para você ver as referências do diabo. Primeiro é a independência. Segundo, você é quanto você possui. Meu Deus, como o ser humano abraçou esse referencial. Por isso faz tudo para ter coisas neste mundo. Esse referencial é tão arraigado no ser humano que as pessoas, quando se convertem, vivem em função de conquistar aquilo que não conseguiram no mundo. Pensam que agora, com o poder de Deus, vão ter muitas coisas. E quando isso não acontece, pasmem, muito deixam a vida com Deus. Como já vimos, Jesus deixou claríssimo que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:12. Diga não para esse referencial. Terceiro referencial do diabo. O importante é o aqui e o agora. Tirar a eternidade do dia a dia é seguramente a forma mais eficaz de fazer uma alma se perder. Uma alma é eterna e precisa de perspectiva eterna para estar em paz. As distrações com este mundo que fazem não levar em conta a eternidade geram toda sorte de doenças nas almas, desde ansiedade, passando pelo medo, peso, pânico e chegando ao fundo do poço, da profunda tristeza interior que estabelece de forma duradoura e desânimo com a vida. Diga não para esse referencial. Deus está ali no jardim do Éden todos os dias para que o homem jamais perdesse de vista o referencial. Na nova aliança, Jesus veio em carne em carne e osso para que eu e você jamais perdêssemos de vista o referencial a ser seguido. Falando de si mesmo, Jesus disse que viva em completa conexão com Deus, Pai, e que não tinha onde reclinar a cabeça. Lucas 9:58. E que o reino dele não era desse mundo. João 18:36. O reino dele é eterno. Salmo 145:13. Isso põe por terra qualquer referencial oferecido pelo diabo. Preste atenção. Jesus, ele é o nosso referencial e nesses dias o Senhor está resistindo de forma completa o referencial de rumo da sua vida. Diga não para qualquer outro referencial que não seja o Senhor na sua vida. Paulo fala claramente para caminharmos olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, em Hebreus 12:2. Porque ele é o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 13:14. Jesus disse categoricamente que, se quisermos ser seus discípulos, devemos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz dia a dia e seguir, como está lá em Lucas 9:23. Então, rumo ao alvo, não se distraia com qualquer outro referencial. Isso é segurança
para a nossa alma. Aleluia, que bênção, que bênção. Agora para a meditação, olha só, preste atenção. Agora que você entendeu que tem referencial a ser seguido, faça nas próximas linhas, ou seja, escreva aí no seu caderno, aqui tem uma parte em branco que é para a gente escrever. Então vamos lá, faça nas próximas linhas uma declaração escrita, feita por você mesmo, do referencial que você seguirá daqui para frente. Aleluia, que benção. Então, irmãos, estamos aí no segundo dia, né? No segundo dia da nossa leitura do livro Restituição de A a Z. E o capítulo de hoje, né, falou sobre a restituindo o referencial das nossas almas. E o nosso referencial é o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fique na paz. E ainda continuo aguardando aqui para me chamar, para mim descarregar o caminhão. Um abraço e até mais.